Boa noite a você que nos assiste em casa. Boa noite a todos vocês que estão aqui presentes para assim louvarmos e entendermos um pouco desse amor do nosso Senhor Jesus. Começamos uma nova série, Choro e Lamento, com o nosso pastor e professor Lucas Iglesias. E queremos que você não perca todo esse momento preparado para você. Agora é o momento que a gente entrega o nossa adoração por meio de uma oração ao nosso Deus. Depois a gente segue com louvor e depois a palavra. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, toda honra e toda glória seja exaltada a teu nome. Queremos que o Senhor faça parte de tudo isso. É o pouco que a gente sabe, pode dar pra gente, pro Senhor. Mas a gente entrega inteiramente. Aquele amor pago na cruz é imenso. Tudo que a gente puder, a gente vai entregar a Ti, Pai. Receba e nos dá sabedoria todos os dias. É o que pedimos e agradecemos todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar. Todavia te alegrarei. Em meio à dificuldade, eu sei que você está comigo. Louve junto conosco. Vamos juntos. Eu sei de um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro pode durar uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém. Toda honra, toda glória exaltada em nome do Senhor Jesus. Não fique com medo, não tenha tribulações. Ele está contigo. Vamos juntos, vamos continuar essa adoração. Eu tenho Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Pode durar uma noite, O choro dura uma mas a noite, alegria mas a pela manhã, alegria, Ele te ela recebe. vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Amém. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Vamos juntos. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Chora. Choro dura uma noite,
noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Amém. Possamos ter sempre essa crença, essa noção de que Deus sempre está conosco. Pode cair o mundo, eu sempre estarei em paz. Louva junto com a gente. Vamos juntos. O mundo corre em busca de sucesso, e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem rancor. A glória dessa terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Amém. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É esse o sucesso verdadeiro, estar no mundo, mas em Deus confiar. A glória dessa terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Na batalha contra o mal, Cristo é o grande vencedor. Ele é o nosso general, Ele é o nosso Salvador. A glória dessa terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, pode cair o mundo, pode cair o mundo. Estou em paz. Amém.
Uma boa noite a você que nos assiste. Você acompanha aqui o canal da Igreja do NASP, Campus Engenheiro Coelho. É um prazer estar aqui para, mais uma vez, compartilhar sobre a Palavra de Deus. A gente vai começar, eu agradeço, antes de introduzir o nosso tema, eu agradeço as belíssimas músicas, agradeço aí a toda a equipe de filmagem, a arte belíssima que fizeram, que ilustra perfeitamente o que a gente vai falar aqui nesses próximos domingos. São 4 domingos, onde a minha proposta foi a gente estudar um livro que não é um livro tão comumente lido, muito menos estudado por nós. Talvez porque a gente tenha medo dele, medo de encarar a realidade dele, que é o livro de Lamentações. Então, teremos 4 domingos, uma sequência de 4 domingos estudando o livro de Lamentações. A gente não vai seguir especificamente um capítulo cada domingo, até porque são 5 capítulos, mas a gente vai explorar detalhes de todo o livro ao longo dessas noites de domingo. Para isso, eu gostaria de convidar vocês a uma coisa bem simples, que é o quê? Que é ler o livro de Lamentações durante esse período. Como vocês imaginam, para aqueles que já leram, é um livro nem um pouco fácil de se ler. Um livro bem realista. E eu quero que vocês enfrentem ele. Eu convido vocês a lerem, voltarem, relerem, serem incomodados pelo livro. Nessa noite, o nosso propósito aqui é fazer uma espécie de introdução ao livro. Entender como que ele funciona, quais são as dinâmicas dele, porque ele é um livro que, mais do que talvez a maioria dos livros bíblicos, é um livro em que a sua forma, a maneira que o livro é composta, ela se harmoniza perfeitamente com o seu conteúdo. Então, se existe um exemplo de livro onde forma e conteúdo andam completamente juntas, esse é o livro de Lamentações. Antes de a gente ler algo relacionado ao livro, ou ler algum versículo do livro de Lamentações, eu queria convidar você, onde você estiver aí, para que você feche seus olhos, para a gente possa orar antes de abrir a palavra de Deus. Querido Senhor, eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua Palavra. Tua Palavra é rica e diversa. E a gente está aqui prestes agora a enfrentar um livro não tão agradável como outros. E pedimos, Senhor, que o Senhor ilumine a nossa mente para que nossa jornada, essa caminhada de algumas noites com o livro de Lamentações seja uma jornada produtiva, enriquecedora e também confortadora. Esteja com cada um na sua casa, no seu lar, que eles possam também ser iluminados por Ti para compreender desse livro tão especial. Em nome de Jesus. Amém. Bem, se você abrir a sua Bíblia no livro de Lamentações, você vai perceber que o livro ele é, pela tradição, atribuído a um profeta, ao profeta Jeremias. Inclusive, ele é um livro que vem depois do livro do profeta Jeremias. Para a gente começar a tratar sobre Lamentações, é muito importante a gente retroceder um pouco com essa informação de quem é o possível autor de Lamentações, o profeta Jeremias, e entender um pouquinho sobre a dinâmica dessa figura que é tão enigmática, tão misteriosa do texto bíblico, que é o profeta. Importante a gente ressaltar que o profeta bíblico, ele, mais do que muitas vezes a gente pensa, mais do que prever futuro, adivinhar o que vai acontecer pela frente, o profeta bíblico é aquele que tem uma função bem importante. Qual é ela? Fornecer, promover, propor para a sociedade uma visão alternativa da realidade. Então o profeta é aquele que olha para o que está acontecendo no mundo, olha para a realidade do mundo e enxerga a realidade do mundo com outros olhos. Não com os olhos comuns, mas com os olhos divinos. E aí vem um dos dilemas da figura do profeta. Por quê? O profeta bíblico, ele carrega consigo a perspectiva divina. Só que, ao mesmo tempo, ele é parte do povo. O profeta não é Deus e muito menos um semideus. O profeta é parte do povo. Então, o profeta talvez seja um dos que mais sofre com a realidade, porque ele não só vê a realidade e o sofrimento, a dor
daquele momento, daquela circunstância, como também o profeta bíblico, ele vê aquilo, mas tendo acesso à perspectiva divina. E isso é completamente singular, apesar dele não ser nenhum Deus ou semideus. Então o profeta é aquele que diz o assim diz o Senhor, e essa fórmula aparece na boca daquele que não é o Senhor. Ele é um mensageiro, ele é um porta-voz. E ele tem acesso a relances, lapsos, fagulhas, melhor, da perspectiva divina do que está acontecendo. O profeta então sofre muito mais, porque ele está entre o povo e Deus. Eu gosto muito de um quadro, depois vocês escreverem aí na internet, vale a pena procurar, do pintor holandês chamado Rembrandt. Ele tem um quadro cujo título é O Lamento do Profeta Jeremias, onde aparece o profeta Jeremias sentado com alguns livros em volta dele e com um rosto de lamento, enquanto atrás dele uma cidade, que é Jerusalém, pega fogo. Esse é o resumo da vida do profeta Jeremias, muito, muito, muito declaradamente explicado no livro de Lamentações. Esse elo do quadro, essa menção ao quadro, já funciona como um elo para o outro tópico introdutório que envolve o livro de Lamentações, o período dele. Quando que ele foi escrito? Então a gente tem claramente elementos que nos apontam que o livro de Lamentações, obviamente, ele foi escrito depois da destruição do templo e depois da destruição de Jerusalém, no ano de 586 a.C. Então Jeremias ele participa desse evento traumático para o povo, que é perder o templo, perder a cidade, porque eles são exilados logo na sequência. E por mais que a gente fale que é um evento traumático, talvez para a gente não consiga ter uma dimensão do que é perder o templo para a comunidade de Israel. Se a gente abrir a Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 7, vocês vão ter uma ideia do drama, que é a relação do povo com o templo, porque no capítulo 7 o profeta vem e critica o povo. Por quê? Porque o povo confia no templo. Então, a dinâmica do capítulo 7, é um sermão que Jeremias faz no templo, envolve criticar uma postura do povo de, não, o templo existe, então nós estamos seguros. E o profeta Jeremias vem e fala assim, a existência do templo não te assegura nada, meu amigo. O que te assegura qualquer coisa é a fidelidade que você tem na aliança que você fez com Deus, Israel. E o povo confiava no templo. Confiava que o templo daria segurança para eles. Templo do Senhor é o que eles dizem lá no capítulo 7 de Jeremias. Se a gente vai para o Novo Testamento, alguns episódios onde Jesus fala sobre menciona a destruição do templo, logo na sequência os discípulos chegam para ele e falam assim, Senhor, quando que vai vir o fim dos tempos? Porque destruição do templo está associado na cabeça do judeu, na cabeça do povo de Israel, com fim dos tempos. Não pode existir mais coisa se o templo deixar de existir. Por isso, esse drama, esse trauma para o povo em relação à destruição do templo. Além disso, vale a pena a gente mencionar um outro detalhe muito, muito importante. E eu considero talvez um dos mais importantes associados ao livro de Lamentações, que é a linguagem do livro. O livro tem uma linguagem única, uma linguagem que segue os padrões da linguagem profética. A linguagem de Lamentações, tal qual a linguagem profética de Jeremias em lamentos, só um parênteses, o livro de Jeremias tem uma série de lamentos. Vão se discutir quantos são exatamente, mas aproximadamente 7 lamentos que vão desde o capítulo 11 até o capítulo 20 do livro de Jeremias. E essa série de lamentos, ela é um espelho do que é a linguagem das lamentações, do livro de Lamentações. Por quê? A linguagem ali é completamente inflamada, dolorida e muitas vezes, muitas mesmo, desesperançosa. Jeremias, ele fala coisas duras para Deus que talvez hoje a gente ficaria completamente escandalizado. Por exemplo, no capítulo 17 do livro de Jeremias, no versículo 17 também, Jeremias vira para Deus e fala assim, não sejas para mim motivo de terror. Deus o aterroriza em algumas circunstâncias. Jeremias chama Deus de motivo de terror. Eu sou horrorizado, Senhor, por causa de ti. Muito duro, muito pesado.
No capítulo 20, talvez o último dos lamentos de Jeremias, e talvez um dos mais pesados em relação à linguagem, a gente ouve no versículo 7 em diante, do capítulo 20 de Jeremias. Tu me persuadiste, Senhor, e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou motivo de riso o dia inteiro. Todos zombam de mim, porque sempre que falo tenho que gritar e clamar, violência e destruição. Por causa da palavra do Senhor, sou objeto de deboche e de zombaria o tempo todo. É assim que Jeremias fala com Deus nos seus lamentos. Curioso que aqui a gente tem 3 palavras hebraicas, né? Principalmente 2, as primeiras, persuadir e ser mais forte, né? Patar e hazak, que elas têm juntas uma conotação muito, muito, muito complexa. Elas aparecem, por exemplo, num texto de Êxodo, no capítulo 22, associadas à atividade, à realidade, ao evento de um abuso. Então é como se Jeremias virasse para Deus e dissesse: Senhor, eu ter que apresentar a sua palavra, isso é uma coisa mais forte do que eu. Só que é mais forte, eu não consigo não apresentar essa palavra. O Senhor está abusando de mim. Isso é muito pesado, muito mesmo. Essa é a linguagem inflamada, completamente permeada de raiva, de ira dos lamentos. Ao mesmo tempo, na sequência, Jeremias fala: quando pensei, versículo 9, não me lembrarei dele, não mais falarei seu nome, então isso se tornou no meu coração como um fogo, encerrado nos meus ossos. Estou cansado de sofrer e não aguento mais. A gente vê muitas vezes nos lamentos bíblicos sinceridade. Isso é uma coisa rara, né, na religiosidade dos dias de hoje. Muitas vezes a gente fica apegado a fórmulas, a doxologias, a padrões, e esquece que Deus quer a honestidade, a sinceridade. Deus quer que a gente desabafe com Ele. Em Lamentações, no livro especificamente, não as lamentações dentro do livro de Jeremias, mas o livro de Lamentações é inteiro um desabafo. Vamos abrir comigo o livro de Lamentações, para que a gente possa, ainda de forma introdutória, esse sermão vai ser uma espécie de introdução ao livro, atentarmos para alguns detalhes. Primeiro, né, quando a gente abre o livro de Lamentações, a gente continua vendo uma linguagem pesada, né, muitas vezes até violenta, né, porque a gente vê explosão de emoções, uma linguagem emocional, angustiada. Isso tudo porque o profeta, o escritor bíblico, ele se vê embebedado do que a gente chama do patos divino. O que é o patos divino? No período dos filósofos gregos, acreditava-se que nós não poderíamos ser movidos pelo patos, pelas paixões. As paixões corrompem o ser humano. Elas são incontroláveis. A gente deve ser guiado pela razão, não pelo patos. Inclusive, é muito interessante porque a palavra patos, ela dá origem ao que hoje a gente usa, por exemplo, num contexto de uma pessoa que doentiamente age daquela maneira. Aquela pessoa, esse comportamento é patológico. Se eu falo isso, patos está associado ao patológico, né? Então, é doentio. Patológico é algo doentio. Então, para os filósofos gregos, o patos, a paixão, é vista como uma doença. Você não pode ser guiado pela paixão, porque isso é ser doente. Contudo, quando a gente vai para o texto bíblico, a gente vê a representação, o retrato de um Deus apaixonado, um Deus envolvido com a humanidade. Para os filósofos gregos, se existisse um Deus, o Deus verdadeiro estaria associado ao conceito de bom, ao conceito do perfeito, ao conceito do autossuficiente. O Deus, ápice dos deuses gregos, ele é um Deus autossuficiente, é um Deus que não precisa de nada, e um Deus que nunca vai intervir na história da humanidade. A gente vai para a Bíblia, a gente encontra o Deus apaixonado. Um Deus que lá nos 10 mandamentos fala: eu sou um Deus zeloso. Não tem outros deuses porque eu sou Deus zeloso. Só eu. A palavra zeloso lá é ciumento, por exemplo. Eu sou um Deus ciumento. O Deus bíblico, ele se ira. O Deus bíblico, ele ama. O Deus bíblico, muitas vezes, se arrepende do que ia fazer e não faz.
Vejam em Êxodo, quando Deus vai destruir o povo por causa do episódio do bezerro de ouro. Em Jonas, quando há uma iminência de destruição pregada pelo profeta Jonas, Deus se arrepende do que ia fazer e não faz. Esse é o Deus bíblico. Um Deus completamente apaixonado. Um Deus envolvido com as emoções. É óbvio que as emoções divinas não são emoções como as nossas, imperfeitas, descontroladas, inconstantes e falhas. A emoção divina é perfeita. Eu acredito muito bem que talvez a gente só sinta porque Ele sente perfeitamente. E nós, sentimentos deturpados. A nossa ira é incontrolável, o nosso amor muitas vezes é incontrolável. E assim por diante. Ou a gente é indiferente, né, ao nosso próximo. O Deus bíblico é um Deus apaixonado. Apaixonado. E como um Deus apaixonado, Ele espera um relacionamento de pessoas que tenham emoções. A religião apresentada pelo livro de Lamentações e também pelo profeta Jeremias no próprio livro que carrega seu nome, não é uma religião onde há ausência de emoções, onde nós somos apresentados, seres humanos, como um coração de pedra. Eu não quero que você sinta. Você se emocionar, você não pode se apresentar. Isso é se apresentar como vulnerável. Um pastor não deve chorar. Por quê? O pastor tem que ser um representante da comunidade. Ele tem que estar lá, firme na frente. Mas a Bíblia mostra um Deus que se importa, sim, com a nossa vulnerabilidade. Ele se encanta da nossa vulnerabilidade e ouve o nosso lamento. Esse é o livro de Lamentações. Para a gente começar a falar sobre o livro propriamente, é importante a gente vislumbrar a estrutura do livro, e isso é maravilhoso, fantástico. E eu vou falar aqui um pouquinho de uns detalhes técnicos em relação à estrutura do livro, mas que elas embelezam completamente a forma. Por quê? A estrutura do livro de Lamentações, ela segue um padrão de um acróstico. Então, se você não faz ideia, não lembra mais, lá nas aulas de português, no período escolar, o que é um acróstico, você vai lembrar muito bem daquela cartinha que você escreveu para o seu amado ou para a sua amada, onde você colocava o nome da pessoa e colocava uma frase ou uma outra palavra a partir de cada letra que começa, né, a sequência do nome. Então, minha esposa é Carol, C, e a gente vai, A, etc., R, e assim por diante. Eu pego as letras iniciais do nome e construo novas frases ou novos conceitos. O livro de Eclesiastes inteiro, por completo, é formado de acrósticos. Então, a gente tem 5 capítulos, e eles não são simplesmente acrósticos, não só começam com as letras, no caso de Eclesiastes, do alfabeto hebraico, então Aleph, Bet, Gimel, Dalet e assim por diante. Então, cada uma dessas sessões vai começar com a letra do alfabeto, como a gente tem um padrão. Percebam, no primeiro capítulo a gente tem 66 linhas nele por completo, 22 versos com 3 linhas. Todas elas, então cada um desses 22, começando com a primeira letra do alfabeto, a segunda letra do alfabeto e assim por diante. Então, Aleph, 1 linha, 2 linhas, 3 linhas. Bet, 1 linha, 2 linhas, 3 linhas. E assim vai. Segundo capítulo, mesma coisa. Acróstico, começando com Aleph, seguindo por Bet, 66 linhas, 22 versos de 3 linhas. Capítulo 3, mesma coisa. 66 linhas, 22 versos ou bloquinhos de 3 linhas, seguindo um padrão acróstico. Só que aqui no capítulo 3 a gente tem uma intensificação, porque cada uma dessas 3 linhas dos 22 versos, cada uma delas começa com a letra do alfabeto. Então, a gente teria a primeira linha, Aleph, daí a segunda, Aleph, Aleph, daí Bet, 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 Gimel, 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 Dalet, 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 e assim a gente vai. Quarto capítulo, continua o esquema do acróstico, só que agora reduzido. 44 linhas, a gente tem aqui 22 versos de 2 linhas com acróstico. E de repente, e eu vou deixar para falar do porquê disso lá para frente, no capítulo 5, o acróstico que vem acompanhando o livro inteiro desaparece, se esvai, some. Por que o livro tem a dizer? Porque o livro é escrito em acróstico, eu tenho algumas teorias que eu acho que fazem muito sentido com o tema do livro. O acróstico, ele dá ordem, ele ordena
o sofrimento, ordena os nossos sentimentos, ordena os nossos lamentos. Meu filho tem um livrinho bem interessante de um bichinho que ele começa o livro com as cores todas misturadas, e a ideia do livro é mostrar como depois é importante esse bichinho separar as cores em potes diferentes, e cada cor representa uma emoção. O amarelo é nesse pote, a raiva é vermelha nesse outro pote, e assim por diante. É isso que o acróstico está fazendo com os nossos sofrimentos no livro de Lamentações, com os sofrimentos de Israel, organizando, dando ordem. Então o acróstico ajuda a organizar o sofrimento daquele que lamenta. Mas, um outro detalhe, e eu acho isso lindo. Quando se começa um acróstico e eu vejo que existe um padrão de acróstico, eu entendo que esse sofrimento, descrito através do acróstico, ele tem um início, mas ele tem fim. Da mesma forma que o acróstico tem um fim, o fim do alfabeto, no caso de Lamentações, o sofrimento tem fim. O sofrimento tem fim. Essa é a dinâmica estrutural do livro de Lamentações. Além disso, dentro desse sistema de acrósticos, a gente tem um outro detalhe literário que também é muito importante da gente destacar. Um fenômeno chamado parataxis. O que é isso? Bem simples. São frases curtas dentro desses versos quadrados, em blocos. Qual é o efeito dessas frases curtas dentro dos versos redondos, fechados, organizados? As frases curtas, elas promovem uma resistência à organização. Então, olha que curioso, né? A gente tem no livro um fenômeno literário que organiza, mas ao mesmo tempo a gente tem no livro um fenômeno literário que sente repulsa, né? Imagina a força magnética. Ele reage, ele sente repulsa àquela tentativa de organização. O que isso diz em relação ao livro também? A dor e o sofrimento, né? Desse puxa e empurra exegético, né? Como que eu organizo esse texto? Através do acróstico ou dessas frases curtas? Essas frases curtas quebram muitas vezes o acróstico. O que eu faço? A dor e o sofrimento têm dimensões curtas e longas. A dor e o sofrimento podem ser organizadas, mas também podem ser irregulares. E por isso, a gente tem que respeitar as diferenças em relação à percepção de dor e sofrimento do outro. O capítulo 1 de Lamentações começa, e ele começa com uma expressão, que é uma expressão sem tradução. Um som gutural, o som eirá, eirá, uma espécie de gemido de lamento. E o livro começa dizendo: como jaz solitária a cidade outrora populosa, Lamentações 1:1. Como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora amargamente de noite, e as lágrimas lhe correm pelo rosto. Entre todos os seus amantes não tem quem a console. Todos os seus amigos a traíram. Tornaram-se seus inimigos. Ainda, no capítulo 1, versículo 7. Agora que está aflita e andando sem rumo, Jerusalém se lembra de todas as coisas preciosas que teve nos tempos antigos. Ela se recorda de como seu povo caiu na mão dos adversários, sem que ninguém viesse socorrê-la, e de como os adversários a viram e deram risada da sua queda. Um narrador começa a retratar a situação de desgraça total de Jerusalém. E de repente, no capítulo 1, a gente tem a realidade do lamento apresentada de uma outra perspectiva, da perspectiva da própria Jerusalém. Jerusalém tem voz aqui, e ela começa no versículo 11, no finzinho dele, ela falar, não mais alguém falar sobre ela, mas ela começa a falar. E essas alternações de vozes dentro do livro é uma coisa muito comum. São várias vozes, às vezes é o profeta, às vezes é a própria cidade, às vezes é Deus falando, às vezes é uma outra pessoa que não é a cidade de Jerusalém. Essa alternação é constante. São múltiplas vozes, porque são múltiplos os sofrimentos diante de um trauma. Ela diz: vê, Senhor, e contempla,
pois me tornei desprezível. Versículo 1. Versículo 12. Todos vocês que passam pelo caminho, será que isso não os comove? Olham e vejam se há dor igual à minha, essa dor que me sobreveio, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. E é importante aqui a gente mencionar o ápice, talvez, desse sofrimento, desse lamento de Jerusalém. Versículo 16, o ápice do capítulo 1, né? Versículo 16, ela diz: por estas coisas eu choro. Os meus olhos se desfazem em lágrimas, porque o Consolador, que devia restaurar as minhas forças, se afastou de mim. Os meus filhos estão desolados, porque o inimigo prevaleceu. Duras essas palavras. Jerusalém olha para a sua situação e fala: o Consolador, primeiro, né? Os meus olhos se desfazem em lágrimas. Depois, porque o Consolador, que devia restaurar as minhas forças, se afastou de mim. Se afastou de mim. Eu não sei você, mas acho que é difícil alguém que não tenha já se sentido dessa maneira. Os olhos se desfazendo em lágrimas e a percepção que Deus se afastou. Eu não tenho mais Consolador. Isso não é uma realidade só de Lamentações. Se a gente for no livro de Jó, constantemente ele vai expor esse sentimento em relação ao não consolo divino, ou até mesmo, por exemplo, no livro de Eclesiastes. Lá em Eclesiastes, no capítulo 4, e eu convido vocês a abrirem, Eclesiastes 4, a gente vai encontrar a mesma dinâmica. Quando Salomão diz, versículo 1, vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Os oprimidos, olhando da minha perspectiva, não têm um consolador. Onde está o consolador desses que sofrem? Parece que ele desapareceu. E Salomão chega a falar: por isso considero mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Duras palavras. Curioso que essa palavra consolador aqui é uma palavra usada, por exemplo, em vários textos, Isaías 51, 12, no Salmo 23, em relação a Deus. É isso mesmo. Lamentações está falando: Deus me abandonou. E eu estou me desfazendo em lágrimas e Deus não dá a mínima para mim. Eclesiastes, olha só para o oprimido, olha como que ele sofre, olha para esse grupo como ele sofre. Não existe um consolador. E isso é a mais clara e, entre aspas, bela expressão de sinceridade do coração. Por quê? Diante da dor do mundo, seja do outro, seja minha, não há quem não tenha a sua teologia abalada. A realidade do mundo deve nos abalar. E aqui a gente vê um abalo a ponto de ouvir: não existe consolador. Parece que não existe consolador. Ele nos abandonou. Ele nos abandonou. A gente não vai responder agora, e óbvio que vocês sabem a resposta, se Deus abandonou o povo ou não. Nessa noite, o que eu quero enfatizar é simples, muito simples. O livro de Lamentações dá voz àquele que sofre. Você sofre, a sua voz como sofredor é importante para Deus. É importante que você expresse seu sofrimento para Ele da maneira que você achar necessária. Ele quer esse tipo de relacionamento contigo. Ele quer esse tipo de relação, uma relação sincera, não uma relação baseada em formas, em rituais. Ele quer que, se necessário, você olhe para Ele e fala: o Senhor me abandonou, não tenho consolador. O Senhor é mais forte do que eu e está prevalecendo contra mim, Senhor. Porque isso é oração. O sofrimento, a partir do livro de Lamentações, a gente entende que o sofrimento deve ser
expresso. E o simples fato de um livro mostrar sofrimento sendo expresso já nos indica algo em relação à resposta, se há ou não Consolador. Mais importante hoje é entender: Deus espera que você expresse a sua dor e o seu sofrimento. Se você deseja isso, ouça essa música e na sequência nós vamos orar juntos.
morar. Oh, oh, eu irei morar, Nova Jerusalém. Oh, 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 Nova Jerusalém. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, o Senhor conhece o nosso coração. Sabe das nossas lutas e sabe de quantas vezes nós olhamos para Ti e temos a sensação de que o Senhor desapareceu. Te pedimos nessa noite algo simples. Ouça o nosso clamor, Senhor. Nos dê força para que possamos também expressar nosso lamento, nossa dor, para a partir daí ter uma relação sincera, honesta, verdadeira contigo. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a você e no próximo domingo nós continuamos com a nossa série sobre o livro de Lamentações. Não se esqueça, leia o livro de Lamentações nesse período para que a gente possa ter uma conversa muito mais produtiva e agradável em todas essas noites. Um grande abraço e até mais.